Bom, durante a nossa visita, a gente foi recepcionado pela Gisele, que é a coordenadora, e pela Daniela, que é a psicóloga. Elas ficou batendo papo por horas. Nossa visita durou mais de 3 horas, ia demorar muito, muito tempo para falar sobre tudo. Então a gente pegou alguns pontos que mais nos afetou, que mais foi impactante nessa visita. Se é que posso falar que teve alguns, porque foi mais que o outro, né? Mas para poder dar a ideia do que a gente, da percepção que a gente teve. Durante a nossa visita, a Gisele e a Daniela, ela falou sobre muitas coisas, sobre o funcionamento do CAP, sobre como as oficinas que eles têm muitas oficinas, oficina de música, oficina de artes, oficina de futebol, tem várias oficinas que eles oferecem para os clientes e as oficinas são abertas a todos. Todos podem usar oficinas, podem fazer as atividades, exceto aquelas que são destinadas ao público do espectro autista, são oficinas específicas para eles devido à complexidade. E então a gente faz uma oficina separada para ele, mas as demais são todas abertas, inclusive com a participação da sociedade. Algumas oficinas, por exemplo, de futebol, qualquer um pode participar, não só os clientes, mas outras pessoas da sociedade podem participar a fim de promover essa interação. Então, essas oficinas são muito interessantes lá que eles fazem. Um ponto muito, muito interessante que chamou nossa atenção e que a gente viu na prática o funcionamento disso é o acolhimento que eles fazem aos clientes. Eles gerenciam toda a vida deles, desde moradia, a participação no território, consultas que eles têm que fazer, até ajudar a ir a banco, essas coisas, tudo eles fazem, inclusive até gerenciar a vida financeira. Por exemplo, eles têm uma equipe que faz a moradia assistida. Cliente que tem moradia, que tem as suas casas, só que não tem condição de gerir ela sozinha. Então ele ajuda a pagar o aluguel, ajuda a pagar a luz, ajuda a ir a banco, ajuda a fazer toda essa parte burocrática da vida que eles não têm condição de fazer. Inclusive, alguns têm até dinheiro guardado no CAPS, eles guardam o dinheiro deles, porque fica mais seguro, e eles ficam com algumas pessoas de referências da família, ou quando tem família, ou alguma pessoa de referência, se tiver, para poder ajudar nessa gerência, nesse gerenciamento, porque às vezes eles vão lá, pedem dinheiro, eu queria dinheiro para fazer não sei o quê, eles entram em contato com a pessoa de referência, diz o que está acontecendo, se é aquilo mesmo, se não é. Então, assim, ajuda, dão ideias para gerenciar esse dinheiro. Eu achei isso muito interessante, como a vida deles gira em torno do CAPS, como o CAPS promove a vida deles, entendeu? Alguns pontos da visita também foram interessantes, além desses. Por exemplo, num ponto da visita que a gente fez uma boa parte da visita na sala de música, quer dizer, na sala que tem as oficinas de música, de arte, várias outras, inclusive tá até aqui foto aqui. A gente estava conversando e tudo mais, e chegou uma cliente, elas falaram o nome dela até a senhora Eugenie, e, e veio toda feliz, toda contente, porque achou que viu vozes vindo da sala, achou que era uma oficina. Aí ela chegou, isso aqui é oficina de quê? Atividade de quê? Aí quando falaram, a psicóloga falou para ela que não era uma atividade, que era só um bate-papo com o pessoal da faculdade, ela mudou a fisionomia, ela ficou de alegre para triste, decepcionada. O olhar ficou totalmente vazio. Pelo menos, tive a percepção que ela ficou perdida. No momento, eu fiquei olhando para ela, aquilo ficou me remoendo na minha cabeça, eu prestando atenção nela. E ela ia, voltava, sem saber o que fazer. Aí interrompeu a gente de novo. Ela falou: mas não é uma atividade, o que que eu faço? Para onde eu vou? Ficou meio perdida assim. A psicóloga orientou, falando que estava tendo uma atividade, ia ter uma atividade no bosque depois, porque ele podia ir lá, que o pessoal estava lá conversando, tudo mais, que a atividade ia começar depois. Enfim, ela ficou meio assim, foi, voltou, mas ali eu percebi o quanto as oficinas são importantes na prática. Porque não é apenas uma oficina, pra gente, assim, pode ser uma oficina, um momento ali de interação e pronto. Para eles não, para eles veem aquilo como uma
eu vi como uma válvula de escape, como uma salvação, um fio que eles puxam para se agarrar, entendeu? Tanto que quando ela veio feliz, ela ficou perdida. Aquilo ali, toda vez que eu penso nisso, eu fico me remoendo na cabeça a importância dessas terapias, a importância dessas atividades no CAPS, entendeu? Isso marcou muito. Um outro ponto também que a gente achou muito interessante, porque faz toda essa trama do que a gente está estudando sobre a RAPS, sobre toda essa rede de SUS, né, de saúde mental, que tem uma senhora lá que tá há 2 anos no CAPS. Por quê? Porque ela estava institucionalizada a vida inteira, desde criança ela ficou institucionalizada, passando de manicômio para manicômio, se desinstitucionalizou agora, quer dizer, agora, há uns 2 anos atrás, e ela não tinha pra onde ir, não tinha família, não tinha conhecido, não tinha ninguém. E o CAPS, que ela foi enviada logo de primeira para que saiu do manicômio, ela não tinha capacidade de comportar ela. Era um CAPS menor. Então o CAPS Severino dos Santos acolheu ela, mesmo no centro do território, mesmo o manicômio não estando no território dele, o último que ela foi, né? Então acolheu e ela ficou lá. Se ela era para ficar quanto tempo, ficou 2 anos. Então, e porque eles não podiam botar ela na sociedade, porque ela não tinha condição nenhuma de se gerir, de se manter, de nada. Porque ela nunca tinha vivido fora dos muros de uma instituição. Então, e ela estava toda feliz, falando para todo mundo lá que ela ia para casa dela, porque eles tinham conseguido uma vaga de residência terapêutica para ela, e ela ia para casa dela, então ela estava toda animada com isso. Então a gente viu a importância dessa rede funcionar. A gente viu na teoria várias vezes com os professores, mas na prática isso funcionar foi muito gratificante ver como isso faz, a felicidade que dá na vida das pessoas, que não é só uma vaga numa residência terapêutica. Ela foi para uma casa dela, ela foi para casa dela. Ou seja, pela primeira vez na vida, na cabeça dela, ela tem uma casa. Isso também me marcou muito, me tocou muito, acho que eu posso falar pelo grupo, que marcou bastante. Então a ideia disso tudo, o que essa visita proporcionou muito pra gente, é ver como o serviço de saúde mental a, restaura a dignidade das pessoas. Não é só tratar a saúde mental, não é só tratar o distúrbio, o transtorno, é voltar a dar a dignidade. E nesses pontos que eu fui abordando aqui, a gente vê como a dignidade da pessoa vai retornando. Então, para mim, para todo o grupo, essa visita foi gratificante, esse projeto foi muito feliz em ser organizado. Realmente foi muito bom.